paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar a respeito da voz de Cristo. Você sabe como é a voz de Cristo? Se você quer saber como é a voz de Cristo, assista esse vídeo até o final, compartilhe e deixe o seu comentário. Bom, então vamos entender como é a voz de Cristo. Apocalipse, capítulo número 1, versículo 15, o apóstolo São João, ele diz: os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Então a primeira voz de Cristo que nós enxergamos aqui é que a voz de Cristo, ela é uma voz poderosa. Guarde isso, a voz de Cristo, ela é uma voz poderosa. Sua voz foi considerada por muitos como a voz de muitas águas. Há passagens bíblicas também que diz que a voz de Cristo é como a voz de um trovão. Ou seja, muitas vezes o ser humano ele não escuta a voz das pessoas, não escuta o conselho de um pai, não escuta o conselho de uma mãe, não escuta o conselho de um amigo, mas quando Cristo ele se manifesta a esta pessoa, ela não pode resistir à voz de Cristo, ela não pode resistir à voz do Todo-Poderoso, porque a voz de Cristo ela é uma voz poderosa. Então guarde isso, nós vamos falar a respeito das 7 vozes de Cristo. Então a primeira voz de Cristo é que ela é uma voz poderosa, ao ponto de fazer o homem tremer, ao ponto de fazer o homem se derreter como uma cera no asfalto quente, de tão poderosa que é a voz do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada também nos diz que a voz de Cristo, ela é uma voz condenatória. Talvez você diga, mas como assim? A voz de Cristo é uma voz condenatória? É verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo número 4, a palavra do Senhor nos diz que o apóstolo, até então Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, ele recebeu carta das principais autoridades de Jerusalém para ir até Damasco, capital da Síria, para prender todos os cristãos, todos os crentes que clamavam pelo nome do Senhor. E quando ele ia se aproximando de Damasco, a Bíblia diz que uma forte luz, mais forte do que o sol do meio-dia, raiou sobre Saulo e ele caiu para trás. E uma voz condenatória dizia para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Veja que é uma voz condenatória, é uma voz que está dizendo: você está me perseguindo. E Saulo disse: quem é, Senhor? Até então ele não sabia de quem era aquela voz. E aquela voz dizia: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo? E ele disse: Senhor, mas eu não te persigo. Mas Jesus disse: todo aquele que persegue a este povo, a mim me persegue. E aqui nós aprendemos uma coisa: se alguém está perseguindo a você por causa da sua fé, por causa das suas convicções cristãs, por causa dos seus valores baseados nas Escrituras Sagradas, estas pessoas não estão perseguindo apenas a você. Antes, elas estão perseguindo a Cristo. E a voz de Cristo para estas pessoas é uma voz condenatória. Por que você está me perseguindo? Então, para você que gosta de perseguir os cristãos, que gosta de perseguir aqueles que têm os seus valores alicerçados dentro da palavra de Deus, a voz de Cristo para você, ela é uma voz condenatória. Ela não é uma voz de salvação, mas condenatória. Mas essa voz condenatória, ela pode ser gerada também em uma voz de salvação. Vai depender da forma, da maneira que você possa agir. Terceira voz de Cristo. Nós enxergamos que a voz de Cristo também ela é uma voz vivificante. Como vivificante? A palavra do Senhor nos diz no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 43, que Jesus Cristo ele estava diante do sepulcro, onde Lázaro estava sepultado. E Jesus chegou a dizer para Marta e para os que estavam ali presentes naquele sepulcro, Jesus disse: retirai a pedra. E Marta disse: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Mas Jesus não te disse eu, retirai a pedra? E eles retiraram a pedra daquele sepulcro. Então a voz vivificante de Cristo entrou em ação naquele momento, quando ele clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. Ou seja, a voz vivificante, ela trouxe de volta a vida daquele homem. E ele saiu de dentro do sepulcro e foi ao encontro de seus familiares. De que tipo de voz você está precisando? De uma voz poderosa?
ou de uma voz condenatória, ou você precisa de uma voz vivificante. Está precisando de vida, está precisando de cura, está precisando de uma mudança, de uma transformação, está precisando se levantar do chão aonde você está? Essa é a voz de Cristo que diz: levanta-te, sai, anda, louvado seja o nome do Senhor. Lázaro, vem para fora. Ou seja, ele deu vida àquilo que não tinha mais vida. Ele deu esperança para aquele que não tinha mais esperança. Ele deu mais uma oportunidade para aquele que não havia nenhuma mais oportunidade de vida. Então Jesus, ele traz para você essa palavra neste momento, que a voz dele é uma voz vivificante para trazer vida para você. Quarta voz de Cristo, ela é uma voz convidativa. Como uma voz convidativa? João capítulo 7, versículo 37, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tem sede de justiça, tem sede de saúde, tem sede de paz, tem sede de uma consolação, tem sede de uma nova vida. Jesus, ele é esta voz. É Jesus que convida a você dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O ser humano, ele bebe em muitas fontes impuras que existem no mundo. É na fonte das drogas, é na fonte das bebidas, é na fonte da idolatria, é na fonte da prostituição, é na fonte das festas da vida. Mas sempre que o homem está se alimentando com estas águas, está sempre bebendo destas fontes, ele volta a ter sede, porque dentro do seu coração existe um vazio. E ele sempre procura preencher o seu coração com as coisas da vida, com as coisas seculares, mas ele sempre terá sede, ele sempre terá fome. Mas aquele que bebe da água que é Cristo, aquele que ouve a voz convidativa de Cristo quando diz: quem tem sede, venha a mim e beba, essa pessoa verdadeiramente ela será alimentada por a única água que pode matar a sede do ser humano. Jesus se encontrou lá no poço de Jacó com uma mulher samaritana. E Jesus chegou para ela e disse: dá-me um pouco desta água. E ela disse: Senhor, como sendo tu judeu, fala comigo, mulher que sou samaritana? Tu não tem como que tirar água? E Jesus disse: mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo água, tu lhe pediria e ele te daria a água da vida. E ela disse: Senhor, me dá desta água para que eu nunca mais venha aqui e beba. Jesus não estava falando no sentido físico, no sentido natural, mas ele falava a respeito do Espírito Santo. Porque todo aquele que verdadeiramente se converte ao Senhor, todo aquele que entrega a sua vida verdadeiramente a Cristo, todo aquele que ouve a voz convidativa de Cristo, esse ele bebe da água que é representada pelo Espírito Santo. Daí a pessoa não precisa mais buscar felicidade no mundo, ele não precisa mais preencher o seu coração em coisas fúteis e passageiras desta vida. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele preenche, ele ocupa todo o espaço na vida do ser humano. A quinta voz de Cristo, ela é uma voz consoladora. Assim como ela é uma voz condenatória para aqueles que são dignos da condenação, ela também é uma voz consoladora. Segundo está escrito no Evangelho segundo escreveu João capítulo 11, versículo de número 23, Jesus disse para Marta: teu irmão há de ressurgir. Observe bem uma coisa: o homem, Lázaro, ele estava sepultado já fazia 4 dias. Baseado nas experiências humanas, ciência, medicina, ninguém voltava à vida depois de 4 dias, e ainda mais estando no sepulcro. Então Jesus trouxe para ela uma consolação e disse: Marta, o teu irmão, ele há de ressurgir. Muitas pessoas já jogaram a toalha concernente à salvação ou à libertação de seus entes queridos. Talvez você tenha alguém na sua família que seja viciado nas drogas, na bebida, vive no submundo do erro, e você acredita que não há mais uma salvação, acredita que não há mais uma esperança, que você não pode fazer mais nada por ela. Mas saiba de uma coisa: se você passar a escutar Jesus, se você passar a entregar a sua vida nas mãos do Senhor e buscar com veemência, com impetuosidade o Espírito de Deus, buscar com impetuosidade Cristo para a sua vida, com certeza para você será uma voz consoladora. Aquela voz que diz: olha, o teu marido, ele há de ser restaurado, o teu filho, ele há de ser liberto, ele há de ser restaurado, renovado por completo, se verdadeiramente você crê. Então, a voz de Cristo para você é uma voz: há de ressurgir as esperanças perdidas.
há de ressurgir aquilo que você perdeu, porque aquele que começou a boa obra, a Bíblia diz que ele é fiel para poder concluir. A sexta voz de Cristo que eu trago para você é que a voz de Cristo, ela é uma voz direcionadora. Jesus direciona as pessoas para o caminho certo. Jesus direciona o ser humano para a verdadeira fonte da vida. Segundo está escrito no próprio Evangelho, segundo João capítulo 10, versículo de número 27, Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Ou seja, se você está precisando de uma direção para a sua vida, as coisas não estão andando muito bem, você tem andado perturbado, não desfruta mais de paz, não desfruta mais de uma comunhão com a tua própria família, não desfruta de uma comunhão com Deus, a voz de Cristo para você, ela é uma voz direcionadora. Eu digo para você, deixa Ele, Cristo, direcionar a sua vida. Veja o que Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Você é a ovelha de Cristo? Então ouça a voz de Cristo e siga a Cristo e a ninguém mais. Sabe por quê? Porque as Escrituras dizem que só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Paulo, quando escreveu para Timóteo, capítulo de número 2, versículo 5 da sua primeira epístola, ele diz: porque há um só intercessor, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Ou seja, só Ele pode direcionar a sua vida. Dentro da palavra de Deus, nós enxergamos que Jesus, quando estava pregando, muitos discípulos foram embora. E Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, a multidão te abandona. Dura esta pregação. E Jesus disse: tu queres também com eles? Vocês querem ir? Isso falou ele para os discípulos que tinham ficado. E Pedro disse: Senhor, só tu tens palavra de salvação, só tu tens palavra de vida eterna. Para quem iremos nós sem ti? E eu pergunto para você: para onde é que você vai sem Jesus? Não, mas sem Jesus, Jesus é meu tudo. Tu é teu tudo, mas muitas vezes você quer também participar das coisas passageiras do mundo. Você se envolve com o mundo, você se envolve com várias outras coisas. E Cristo, Ele é primazia, Cristo é o primogênito, Ele quer ser sempre o primeiro e único na vida do ser humano. Precisa de uma voz direcionadora? Ouça a voz de Cristo quando diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E por último, a sétima voz de Cristo, ela é uma voz suplicante. A voz de Cristo, ela é também uma voz suplicante. Quando Ele diz: se alguém ouvir a minha voz, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você está precisando de uma companhia? Está precisando de uma mudança de vida? Está precisando de que Cristo sente à mesa com você para poder te dar uma nova vida, te dar uma nova direção? Jesus está batendo na tua porta. Jesus está dizendo: se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Só Cristo é a verdadeira mudança. Só Cristo é a verdadeira transformação. Ouça a voz de Cristo e seja abençoado, seja transformado no nome de Jesus. Não dê uma oportunidade para Jesus, dê uma oportunidade para você mesmo. Deus te abençoe e abençoe toda a sua casa.